Nós estamos numa série de mensagens, princípios. Nessa série nós estamos refletindo à luz dos 6 princípios fundamentais através dos quais, historicamente, os batistas têm sido conhecidos. A Igreja Batista Brasileira, a Convenção Batista Brasileira, tem um documento oficial chamado Declaração Doutrinária, que rege aquilo que os batistas creem. E neste documento nós aprendemos que os batistas têm 6 princípios fundamentais, e são esses 6 princípios fundamentais que nós estamos estudando e refletindo aqui nessa série de mensagens. Domingo passado nós falamos sobre o primeiro princípio fundamental, que é a aceitação da Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática. E hoje nós vamos refletir à luz do segundo princípio fundamental, que é a igreja como uma comunidade local, autônoma, democrática, formada por pessoas biblicamente batizadas, por pessoas regeneradas. E é por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. E nós vamos ler os 2 primeiros versículos, embora a gente vá meditar em todo o texto que vai até o versículo 21. Colossenses 1. Colossenses, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, obrigado, Deus, por essa palavra lida. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre nós, que o Senhor nos impacte, nos alcance, nos transforme, nos mude, e que, Deus, nesse momento que participamos, ouvindo, celebrando esse culto, vendo pela internet, ou em outro momento, em outro lugar, no futuro, quando alguém assistir essa mensagem, possa receber o mesmo toque do Espírito Santo em relação a essa palavra que estamos sentindo nesse ambiente aqui hoje. Que o Senhor possa nos usar, Pai, no nome de Jesus. Amém. É inegável que a fé cristã, e de forma especial a fé cristã evangélica, teve um crescimento muito expressivo no Brasil nos últimos anos. De acordo com o último censo demográfico, os cristãos evangélicos já estão chegando quase que à casa dos 30% da população brasileira. Foi um crescimento muito expressivo. Ocorre que também, junto com este crescimento expressivo, um outro tipo de movimento tem ganhado também um número mais significativo nos últimos tempos. Esses 2 fenômenos são popularmente conhecidos como o fenômeno dos desviados ou o fenômeno dos desigrejados. Os primeiros, classificados como desviados, são aqueles que um dia abraçaram a fé cristã, evangélica, mas que em um dado momento decidiram abdicar dessa fé, abandonar essa fé e hoje não mais se declaram cristãos evangélicos. O segundo grupo, chamados de desigrejados, são aqueles que não abdicaram necessariamente da fé evangélica, mas abdicaram ou abriram mão da vivência na igreja cristã institucionalizada. Não querem mais fazer parte de um hall de membros, não querem mais frequentar uma igreja física, não querem mais participar de uma estrutura eclesiástica. Eles querem se declarar cristãos, mas em outros espaços, sozinhos nas suas casas, ou mesmo assistindo aleatoriamente pastores pela internet. A pandemia acirrou ainda mais esse segundo movimento. Uma vez nós fomos todos expulsos meio que da igreja física e quase que todos conectados na igreja virtual, esse fenômeno que já era um fenômeno crescente parece ter se intensificado ainda mais. Gente que não vê mais sentido nisso aqui que a gente está fazendo, ou numa congregação de igreja institucional e que agora vai resolver ficar assistindo pela internet e cultuando a Deus na sua própria casa. Em comum entre esses 2 grupos, algumas vezes há uma situação, é que a vivência na igreja magoou, maltratou, decepcionou. Então, em algum momento, esse primeiro grupo, que a gente chama de desviados, comumente chamado de desviados, acharam que não fazia sentido pertencer a uma fé onde você, em algum momento, se sentiu ferido, ofendido, magoado, maltratado.
Nesse segundo grupo, talvez as vivências que a gente tem no cotidiano da vida em comunidade, a gente se esbarra, a gente se tropeça, a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente se magoa. Então é mais confortável, é mais tranquilo você viver a fé cristã na sua casa, ouvindo quem você achar que deve, no dia que você deve, na hora que você deve, no conforto que você deve. Então há uma questão que envolve de alguma maneira, ou que toca de alguma maneira os dois grupos. É que a vivência comunitária muitas vezes caminhou para experiências ou de decepção, frustração e mágoas, ou de incômodo. Então hoje a gente vem aqui falar para vocês sobre igreja. E como nós vamos ser igreja que responde ao mundo com estes movimentos cada vez mais crescentes? Ou então, talvez esses questionamentos, essas mágoas, essas dores, fazem parte do seu próprio coração, embora você possa estar aqui, ou aqui, ou aqui. Você também em algum momento se questiona, mas afinal de contas, o que é igreja? Para que a igreja? Qual a utilidade, qual o propósito, qual a relevância, qual o significado que ela pode ter na minha vida e no meu coração? É sobre isso que esse princípio fundamental dos batistas quer falar com você hoje. Paulo escreve a uma igreja local. Paulo escreve à igreja em Colossos. Versículo 2 diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo escreve para uma igreja de um grupo que se reunia numa cidade, num determinado local, para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, para cultuar o Senhor. Paulo escreve a essa igreja local, essa igreja formada por pessoas regeneradas, por pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Essa igreja local é formada de gente igual a gente. Essa igreja de Colossos, ou a de Corinto, ou a de Goiabeiras, é uma igreja que tem gente dentro. E igreja que tem gente dentro, tem tudo quanto é tipo de coisa dentro. Que aonde tem gente, tem coisa boa, tem coisa desafiadora, tem coisa que alegra o coração, tem coisa que faz a gente chorar. Então quando a gente fala de igreja, o primeiro movimento que a gente tende a fazer é pensar numa localização geográfica. Você é crente, sou lá da primeira igreja batista em Goiabeiras. Você pensa numa localização geográfica, você pensa logo inicialmente numa região, num grupo, num apanhado, num lugar. Entretanto, essa igreja em Colossos, formada de gente, ou a igreja, primeira igreja batista em Goiabeiras, ou qualquer outra igreja, é uma instituição como qualquer outra instituição que tem coisas boas e coisas desafiadoras. Aí você olha e fala assim: não, mas na primeira igreja batista em Goiabeiras tem um casal de pastores maravilhosos. Muito obrigado, eu também concordo. Mas lá temos um departamento infantil sensacional. É verdade, a gente concorda. Tem coisas muito boas, é verdade, a gente concorda. Mas a gente não é a igreja perfeita. Porque afinal de contas, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vá para ela, você vai estragar a igreja. Porque a gente é assim, a gente é o tipo de gente que onde a gente chega, a gente quer mudar as coisas, não é verdade? Então às vezes tem gente que chega para a nossa igreja e fala assim: olha, tem duas coisas que podem acontecer com a PIB Goiabeiras a partir de agora, ou ela vai se tornar um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, depende de você. Igreja é formada de gente, de todo tipo de gente, e esse tipo de igreja, ou esse aglomerado de pessoas, é um aglomerado de pessoas que precisa necessariamente contar com a experiência do Espírito Santo para nos unir. Por quê? Porque são cabeças diferentes, mundos diferentes, experiências de vida diferentes, e de repente a gente se encontra todo mundo junto, e só o Espírito Santo de Deus para dar liga nisso, porque sem Espírito Santo de Deus não tem como ligar. Eu te desafio a procurar, com todos os problemas que existem nas comunidades locais, procura outro grupo que tem interesses em comum, e ainda assim, e vivem melhor do que a igreja local. Vou dar um exemplo para você. Você passa 4 anos de faculdade, estuda 4 anos com as mesmas pessoas, conhece as pessoas, sabe do temperamento das pessoas, aí monta um grupo para decidir a formatura. É só bênção, irmão, é só vitória, só vitória, só vitória, né?
tudo em paz. Uma simples decisão de uma foto na praia ou não na praia, vira briga de grupo, não é verdade? Aí você fala, não, mas nós somos família, papai e mamãe morreram, oh meu Deus, papai e mamãe morreram, 15 filhos, antigamente era assim, meus avós que eu digo, 15 filhos, não, vamos nos unir no velório, né? Segunda-feira do velório, vamos nos unir, a gente se ama tanto, a gente precisa um do outro. Se a gente não fosse unido, terça-feira, vão brigando pelo pano de prato, brigando pela bendita da frigideira sem cabo, para saber quem vai ficar com a frigideira preferida da mamãe. Não tem caneca para todo mundo, você ficou com mais caneca do que eu, quebra as canecas, mas fica junto, gente. Aí a gente, aquele amor, passa tudo. Aí você junta-se um monte de gente doida, é só Deus para fazer um troço desse. Aí você junta esse monte de gente doida da cabeça, com história, cada um com a sua história de vida, cada um com a sua esquisitice, cada um com a sua maluquice, cada um com o seu pensamento. Aí Deus fala, vocês vão ficar todo mundo juntinho, e vão adorar juntinho ao Senhor, como igreja. É um projeto que só se tiver Espírito Santo de Deus dá certo, porque se não tiver Espírito Santo de Deus, irmão, não tem como dar certo. Só pela misericórdia, a graça de Deus, para isso funcionar. Mas quando esse princípio fundamental diz que a igreja é uma comunidade local, está sendo dito é que a experiência da fé cristã, ela é essencialmente comunitária. Não existe um outro jeito de viver a fé cristã que não seja na experiência da comunidade. A palavra igreja no Novo Testamento, na maior parte das vezes que ela é mencionada no Novo Testamento, a palavra eclesia, ela quer se referir à assembleia, à reunião, à congregação de pessoas que decidiram caminhar a sua experiência de fé na comunidade, na experiência coletiva. Fora da coletividade, fora do compromisso mútuo, fora da responsabilidade partilhada, dentro da teologia do Novo Testamento, é impossível a vivência da fé cristã. A fé cristã é uma fé que necessariamente abraça a comunidade, a coletividade. Isso está explícito não só no ensino de Jesus, que inclusive na oração que nos ensinou a orar na primeira pessoa do plural. Pai nosso que estás no céu. Você acha que é à toa que Jesus mandou você orar no plural? Porque quando Jesus chamou os discípulos para ensinar a orar, não falou, ora assim, meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim, pessoa maravilhosa, esplendorosa, sensacional, o teu reino, porque eu sou tão sensacional que o teu reino tem que vir só para mim. Ele não ensinou a gente a orar assim. Na primeira ocasião que Jesus teve que ensinar para os seus discípulos como é que eles se relacionariam com o Pai, com Deus, com a divindade, com a trindade sagrada, ele ensinou que essa relação de intimidade, que é a oração, ela tem que se dar no plural, porque não existe experiência de fé cristã longe da comunidade. Aliás, esse não é só um ensino de Jesus, é um ensino das Sagradas Escrituras. Deus sempre se revelou para um povo, ainda quando se revelava a indivíduos, ou fazia para que esses indivíduos fossem um instrumento de Deus para abençoar o povo. Abraão, sai da tua terra que eu vou fazer de você uma grande nação, de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Abraão, povo. Moisés, vem cá, vou te chamar meu filho, vem cá, mas não pensa que é porque você é a última bolacha do pacote, eu vou revelar você para você ficar cheio da minha revelação. Não, eu vou me revelar a você, Moisés, para você libertar o meu povo. Gideão, bonitão, lindo, da mamãe, do papai, vem aqui, eu quero chamar você, Gideão, mas não é porque você é lindo, maravilhoso, filhinho da mamãe e do papai. Não, Gideão, é porque eu vou usar você para libertar o meu povo. Davi, ruivinho, cabelo de fogo, vem aqui, meu filho, eu estou te chamando, mas não é porque você é ruivinho, espetacular, cabelo de fogo, eu achei você bonitinho, diferente. Não, Davi, é porque eu vou usar você para governar o meu povo. Antigo Testamento, Deus é um Deus de Israel. Ele não é o Deus do Moisés, do Abraão, do Isaac, do Jacó, não, ele é o Deus
de Israel, ainda que também seja o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas essas referências eram para que o povo soubesse que era também o Deus de Israel, o Deus do povo de Israel. Essa mentalidade está presente também no Novo Testamento. Jesus vem e se revela para um povo e nos convida a levar o Evangelho a todas as pessoas, até os confins da terra. Então Deus começa a derramar o seu Espírito, sobre a igreja reunida. Os dons são dados para que a igreja edifique uns aos outros. Então, fé cristã, quando nós dizemos aqui, ou quando a declaração doutrinária diz que a igreja é uma comunidade local, o que está sendo dito é que não há a possibilidade de uma experiência de fé cristã solitária, individual. Não dá, é um contrassenso isso. É como se você de repente falasse: Anelisa, mas eu me decepcionei porque muita confusão na igreja, muita disputa de poder, gente brigando por causa dos caras de louvor, não gosto disso não. Aí chega lá, bota um zino, não gosta do que zino, o zino que eu gosto eles não cantam, os que eu canto eles não gostam, e aí eu não estou gostando dessas coisas, e a escola dominical não gostei de nenhuma dessas disciplinas, e aí não sei o que lá, não gostei, muito de confusão. Vou lá na internet, aí eu vou lá no self-service gospel, e eu escolho aí o que eu achar mais legal, e aí tem dia que eu como x-bacon, tem dia que eu como picanha, tem dia que eu como camarão, cada dia eu ouço um pastor, cada um com a teologia, faço uma miscelânea danada, igual o prato da gente quando a gente vai no self-service. Já viu? Nada combina com nada. É estrogonofe com macarrão, com feijão tropeiro. E aí você faz isso lá na sua salada mista gospel da internet, tá tudo bem. Dependendo da fome, você olha para o feijão tropeiro, né? E fala assim: vou comer 2 pratos. Né? Aí você vai lá e serve de salada. Aí depois você pensa: para que eu botei salada? Né? Aí você vai na carne e enche. Às vezes faz isso na internet. E aí houve uma pessoa que diz exatamente o oposto do que o outro está dizendo. E o pior, o louco concorda com os dois. Não é verdade? E acha sensacional os dois. Como? Né? O tico e o teco não está funcionando aí. Tem um negócio errado aí. Igreja é essa experiência de povo. Igreja é o povo de Deus. E a gente fala desse povo que precisa ser cheio do Espírito Santo, é o que diz lá no versículo 9. Olha só: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa igreja necessita do Espírito Santo, porque sem Espírito Santo na igreja dá ruim, não dá certo. A igreja é essa experiência aonde nós precisamos absorver que nós não estamos em vão. Nós não estamos aqui para assistir um culto, mas para cultuar ao Senhor. Nosso projeto, nosso propósito de igreja local é algo que vai além, é algo que mostra para o mundo, que revela para o mundo. Diz assim: olha para a gente como comunidade aqui reunida. Isso que Deus quer para a gente. Agora, se a gente mostra para o mundo um monte de briga, um monte de confusão, o mundo olha e fala assim: eu já tenho problema demais. Você está doido? Eu já tenho problema em casa, eu já tenho problema no trabalho, eu já tenho problema na rua, o trânsito só Jesus para dentro da casa. Eu torço para o Vasco. Eu não podia perder a piada logo hoje, né? Ainda vou me meter nessa história? Você é bobo! Nada mais confortável ficar em casa, gente. Só pegar o controlezinho, de samba canção no sofá. Deus falou com alguém agora, pela internet? Não? É mais fácil. Mas a igreja local é essa ambiguidade. Ela é, ao mesmo tempo, cheia de gente, com um monte de coisa que gente tem, e ao mesmo tempo ela é corpo de Cristo. Pois é, e aí a gente tem que compreender que apesar dos entraves, quando a gente diz que nós somos de Cristo, nós necessariamente temos que fazer parte da igreja. Apesar das dificuldades, não tem jeito. Abraçou a fé cristã, faz parte do pacote. Você caiu na família da fé. Eu vou ser igreja sozinho. Mas não dá, Anelisa, é difícil, mas claro que é. Mas a gente sabe fazer isso muito bem. Por exemplo, família, gente. Família, vamos combinar que família é um negócio muito desafiador. Não é verdade? Ou o negócio desafiador é família.
né? Você tem aquela tia, não pensa nela agora, não, para não desviar o foco da mensagem. Você tem a mãe cri-cri, né, que pega no seu pé. Você tem um pai que às vezes é abusivo. Essas coisas acontecem aí em família. Acontece, aquele irmão que é mala, que volta e meia fica estranhando com você. Essas coisas acontecem na família. Mas eu nunca vi ninguém dizer assim, gente, olha, família dá muito trabalho, família é confusão danada. Eu inventei um outro jeito de ser família agora. Eu vou ser família sozinho, eu comigo mesmo. Já inventaram, já viram alguém falar isso? Eu já ouvi falar de casamento poligâmico, que a gente condena, casamento monogâmico, que é o que a gente tem, e agora solo casamento. Casamento sozinho, vou casar comigo mesmo, olha que coisa extraordinária. Ninguém falou, casamento dá muito trabalho, vou casar comigo mesmo, então me amo tanto, é tão narcisista, se ama tanto, vai casar consigo mesmo. Não existe isso, gente. Tempo doido. Quando você pensa casamento, você pensa o quê? É duas pessoas, gente, é um casal, é um homem e uma mulher, vai lá casar e vai viver junto o resto da vida, é assim, ou pelo menos deveria ser, não sei, enfim. Agora não tem como você achar que o casamento dá trabalho, vou inventar um outro jeito de viver casal, eu vou casar eu comigo mesmo, eu casei comigo, vou lá no cartório registrar que eu estou a minha melhor companhia. Não funciona isso, gente, igreja é a mesma coisa. Eu fico pensando se vai dar briga na hora do divórcio. Igreja é esse nós, não existe eu. Na igreja não existe eu, igreja é nós. Então se tudo vai bem, nós estamos indo bem, se tudo vai mal, nós estamos indo mal. Igreja somos nós. Não são eles, somos nós. Se você faz parte desse projeto, somos nós, não são aqueles, aquelas, eles. Igreja não é pastor, pastora, igreja não é liderança eclesiástica, igreja é gente. Gente de todo tipo. As igrejas neotestamentárias eram autônomas, seu governo era democrático. A Bíblia é a baliza para a disciplina e para a espiritualidade da doutrina. O Espírito Santo é o orientador individual e coletivo da igreja. Igreja é esse ambiente que dá um trabalho, mas é bom demais. Que a gente fala, meu Deus do céu, a gente tem quase 39 anos que eu vivo num ambiente religioso. Quase 39 anos já deu para ver muita coisa. Com essa cutis nem parece, né? Mas a gente se decepciona com muita coisa, é verdade. Mas também tem muita coisa boa. Meus avós diziam algo que eu acho que a gente precisa relembrar, sabe? Eles falavam o seguinte, se você for para a igreja para ficar observando homens, não vai dar certo. Você tem que ir para a igreja por causa de Jesus. Já ouviu essa expressão? Você tem que ir para a igreja por causa de Jesus, porque se for por causa de gente, você vai ter problema. Aí não pode perder o foco não, gente, porque se a gente perder o foco, é facinho desviar, viu? É fácil, porque quando junta gente, pode ter atrito, pode ter confusão, mas é nessa relação de confusão que a intimidade cresce. Primeiro ano de casado, um olha para o outro, coloca a toalhinha bonitinha, não bota a toalha molhada em cima da cama, coloca direitinho no varal, né? O tempo vai passando, a intimidade vai aumentando, a toalha vai esquecendo de ir para o varal sozinha, né? Aí surgem umas discussões ou outra, uma confusãozinha ou outra, vai se arranhando aqui, se arranhando ali. Aí a gente se arranha, se estranha, fala assim, será que esse trem vai dar certo? Aí depois a gente olha e fala assim, não, mas a gente não aguenta viver um sem o outro, né? Vamos consertar isso? Isso é igreja. É esse negócio que de vez em quando parece que está dando tudo errado, mas que a gente se arrepende, volta atrás e se reconcilia, e vai, em nome de Jesus, vamos orar junto. É extremamente desafiador. Não é fácil, em momento nenhum eu estou dizendo que é fácil, mas se nós tirarmos o foco da igreja apenas como algo local, e colocarmos o foco na igreja como corpo de Cristo, que ultrapassa o dia, que ultrapassa a comunidade local, que ultrapassa esse tempo, essa cidade, eu posso dizer que sou igreja com irmãos lá no Japão, corpo de Cristo. E nesse corpo de Cristo as diferenças precisam cair, porque senão não existe corpo. Existe um Frankenstein, um trem tudo desengonçado. Igreja é corpo de Cristo. Lá em Colossenses 1, versículo 13 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas, olha o que é a igreja, nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em que temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. A igreja é essa que recebeu isso e que quer levar isso.
Jesus é a imagem do Deus invisível. Presta atenção nas palavras agora. O primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Observe uma coisa muito importante. Paulo está escrevendo aos Colossenses, dizendo que ora por eles, ora pela igreja, que quer que essa igreja cresça no Evangelho. E quando ele começa a dizer que ele está orando pela igreja, depois de dizer as razões pelas quais ele ora por aquela igreja, ele começa a dizer sobre Cristo, que é o cabeça da igreja. E eu queria te chamar a atenção sobre as palavras que ele usa, como o pastor Eliender falou, porque Paulo está usando uma série de sinônimos para enfatizar uma ideia. Esse é um recurso muito comum quando a gente escreve um texto. Às vezes, quando você vai escrever um texto, você repete a mesma palavra através de sinônimos para você reforçar uma ideia. Por exemplo, quero dizer para vocês que o pastor Eliender é um homem bonito, maravilhoso, amém, espetacular, amém. Sensacional. Está vendo? Eu quero reforçar algumas imagens positivas do pastor Eliender, então eu repito a mesma coisa com outras palavras. Para enfatizar, Paulo está fazendo isso. Paulo está enfatizando. Muito obrigado. Sensacional. Paulo está enfatizando uma coisa que é elementar se nós queremos viver como igreja. É porque quando nós falamos sobre o princípio de alguma coisa, nós estamos falando sobre a origem de alguma coisa, nós estamos dizendo o propósito, o sentido, a razão e a direção a respeito daquilo que nós estamos mencionando a origem. Cristo é o cabeça. Na nossa cultura, cabeça é chefia, cabeça da empresa, o dono da empresa, o chefe da empresa. Cristo é o cabeça. A palavra que aparece para cabeça aqui não tem o mesmo significado que tem cabeça para nós. É outra cultura, é outra ideia. Cabeça tem a ver com origem também. Então é uma série de repetições de palavras sinônimas para dizer que Jesus é o princípio, é a origem da igreja. E logo sendo a origem da igreja, Jesus é o sentido último, Jesus é a direção, Jesus é o propósito, Jesus é a razão de ser da igreja, posto que é a origem da igreja. Palavra princípio, primogênito, primeiro e cabeça são sinônimos. Os pais da igreja, a respeito de cabeça, os pais da igreja ensinavam que cabeça tem a ver com origem na cultura judaica. Isso não significa dizer que Jesus não seja também o líder da igreja, ele é, mas kephalé, que é a palavra no grego, aqui tem a ver com origem, diferente de arquê, que tem a ver com liderança. Jesus é também o arquê da igreja, o líder da igreja. Mas aqui não é disso que Paulo está falando. Paulo está querendo apontar para a origem, princípio, porque a origem e princípio apontam para finalidade, para propósito, para sentido. Vou dar um exemplo para você. Você vai abrir uma empresa, você vai abrir uma padaria. Quando você abriu, a origem da sua empresa foi que ela seria uma padaria. O que você vai fazer lá? Vender pão, né? Porque a origem do seu negócio, quando você começa o seu negócio, você está apontando a direção, o fim, o propósito final, a direção última, o que você faz da vida, está tudo ali na origem. Faz sentido alguém abrir uma padaria e fazer, ao invés de vender pão, colocar perfume lá dentro? Está lá, a Casa do Pão, aí quando você entra tem Natura Homem, Boticário, Azarro, não tem? Faz sentido. Origem aponta para o propósito. Você não falou da Jequiti. Jequiti, Avon, Quando você fala que Cristo é o primeiro, o princípio, primogênito, a cabeça, Paulo está querendo dizer para essa igreja, para a ascensão igreja. A razão de ser de vocês é Cristo, que é a sua origem, que é o primeiro, que é o princípio, que é nele que todas as coisas começaram. E se todas as coisas começaram nele, tem que terminar nele também. Se todas as coisas, se a vida da igreja começou no Cristo, é olhando para o Cristo que a gente vai seguir. Se a igreja começa, tem o seu fundamento, a sua pedra angular no Cristo, é vivendo para Cristo, é estarmos juntos aqui para poder alcançarmos o Cristo, para experimentarmos o Cristo, para evidenciarmos o Cristo. É Cristo a centralidade, o propósito final, a razão de ser, o motivo da igreja. Então parece que é uma coisa simples, mas não é não, porque às vezes a gente vem para a igreja movidos por outros propósitos, sendo que a razão de sermos comunidade deveria ser uma só: vivemos Cristo,
aprendemos do Cristo, nos tornarmos como Cristo, porque Ele é a origem. Nós abrimos as nossas portas a cada domingo, nós reunimos a nossa coletividade em cada espaço, nós promovemos encontros a cada semana com uma só finalidade, um só propósito estabelecido desde a origem: que Cristo seja exaltado, que Cristo seja glorificado, que Cristo seja honrado, que o seu ministério continue através das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa boca, que Cristo seja elevado, que Cristo seja honrado, que Cristo seja distinguido. Então eu não estou na igreja para poder fazer networking, embora muita gente faça isso. Eu não estou na igreja para encontrar um namorado crente para eu casar, embora tenha muita gente que faça isso. Eu não estou na igreja para poder cantar no louvor, porque eu canto uma boa voz, não estou conseguindo vaga em lugar nenhum, então eu vou cantar, embora possa ter gente que faça isso. Nós estamos e vivemos na igreja para que Cristo seja exaltado através da nossa comunhão, para que o nome de Cristo seja engrandecido através do nosso testemunho, para que o reino do Cristo seja estabelecido através dos dons que Ele nos deu para servir ao mundo, para que o Cristo reine onde nós estivermos, posto que a razão última da nossa existência é exaltá-lo, glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Olha o que diz o versículo 19: foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do que eu, Paulo, me tornei ministro. A igreja é o corpo indivisível de Cristo. Nós podemos ter um monte de igreja, um monte de nome, um monte de denominação, mas o corpo de Cristo é uma coisa só. Desculpa te dizer, se você tiver um nome no hall de membros da PIB Goiabeiras, isso não te dá um passaporte exclusivo, com direito à sala VIP na entrada do céu. Tem que ter o Evangelho dentro de si. Se você fizer parte da igreja local, olha o que eu vou dizer, você pode fazer parte de uma igreja local e não fazer parte do corpo de Cristo. Você pode fazer parte de uma instituição local e não fazer parte do corpo de Cristo. Em momento algum eu estou dizendo que não deva se fazer parte da instituição local, pelo contrário, é no relacionamento local que a gente cresce. Mas é indispensável que haja Espírito Santo que traga quebrantamento, arrependimento, para quê? Para que a igreja local vivencie a experiência máxima do que é ser corpo de Cristo. Nós só vamos conseguir ser uma igreja cheia de Deus, quando Cristo for o objetivo máximo da igreja. A igreja não é entretenimento. Igreja pode ter o entretenimento, pode ter o estilo musical, pode ter um estilo mais renovado, mais tradicional, pode ter, isso tudo pode ter do jeito que você achar que deve, isso aí não tem problema nenhum. O que a igreja não pode deixar de ter? Espírito Santo dentro dela. Não pode deixar de ter, porque se deixar de ter o Espírito Santo, perde a vida da igreja. Se deixar de ter a centralidade do Cristo, perde a vida da igreja. Se o objetivo for a visibilidade dos pastores, perdeu o objetivo da igreja. Se o objetivo for a apresentação musical, perdeu o sentido da igreja. Mas se Cristo for o centro, a igreja está no objetivo. Pode ser simples, pode ser humilde, pode ser no canto mais longínquo da terra, sem nenhuma tecnologia, e Cristo está sendo exaltado, está sendo adorado, porque a igreja de Cristo ultrapassa esses limites físicos de coisas. A igreja de Cristo, ela ultrapassa, e Paulo vai dizer que ele nessa igreja se tornou ministro.
A palavra que aparece aqui para ministro, hiperetes, quer dizer chefe da igreja? Não. Dono da igreja? Não. Soberano da igreja? Não. Bispo da igreja? Não. Comandante da igreja? Não. Arcebispo da igreja? Não. Papa da igreja? Não. Lacaio da igreja. A palavra que aparece aqui é lacaio, servo. A palavra que aparece aqui é criado, servidor. Paulo se coloca como servo, o mais baixo nível possível dentro de uma imagem de sociedade. Porque numa igreja, não existe, na igreja neotestamentária, na igreja de Cristo, não existe clero. O que é isso? Um pouco de gente manda e um monte de gente obedece. Na igreja de Cristo, todo mundo é igual. Eu estou aqui num ambiente, junto com a Anelisa, num ambiente aqui mais elevado, apenas para promover a visibilidade, mas não faz de nós nada mais do que você. Eu tenho o exemplo de um servo de Deus, a quem respeito e amo, que nos ajuda e nos auxilia, recebendo como ninguém na portaria da igreja, Leandro Bolinho. Eu não sou melhor nem pior, eu não estou acima nem abaixo, nós somos iguais diante de Deus, nós somos iguais como igreja de Cristo. Alguém que serve na portaria, que eu falei dele aqui agora, e alguém que está presidindo a igreja, apenas funções diferentes, mas somos lacaios da igreja, servos da igreja. Não é porque o pastor bateu a mão e falou que vai ser, não é porque foi desse jeito e tem que ser do meu jeito, não é assim que a coisa funciona. A coisa funciona com o mover do Espírito Santo, na base de muita oração, na base de muita contrição, na base de muita rendição, e não, mesmo assim não é fácil, mas o trem bom. Abraçou a fé cristã, faz parte da igreja, tem outra escolha. E para a gente conseguir viver nela, sem surtar com as dificuldades, a gente precisa olhar para Cristo. Eu estou aqui por causa de quê? Por causa de Cristo. Ele é a princípio, a cabeça, a origem, o primeiro, o primogênito, é por causa dele, estou aqui por causa dele. Estou aqui convivendo com pessoas tão diferentes de mim, aprendendo a amar, perdoar, relevar, superar as divergências. Por causa de quê? Por causa de que se alguém chegasse para mim e falasse, você é doido, por que você faz isso? Por causa de Cristo. Eu quero que o nome dele seja honrado, e ele escolheu que seu nome fosse honrado assim. Não sou eu quem escolhe como o nome de Deus vai ser honrado. Aprove ao Senhor escolher que um povo, uma comunidade, uma coletividade desse continuidade ao seu ministério. Aprove a Jesus escolher isso. Aprove a Jesus dizer, olha, vocês vão receber o meu Espírito e vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês, no plural, a comunidade, minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem sou eu para questionar porque que Deus escolheu uma coletividade? Eu não posso questionar, ele quis ser honrado assim. E se ele quis ser honrado assim, eu me submeto à sua vontade soberana e digo, eis-me aqui, Senhor, vou servir essa igreja que não é sem mácula e ruga, tá, gente? Porque a igreja sem mácula e sem ruga é uma promessa escatológica. A noiva de Cristo. A noiva de Cristo, sem mácula e sem ruga, é uma promessa escatológica, uma promessa que está para se cumprir na eternidade. E quando Paulo escreve, fala isso, é lá na sua epístola aos Efésios, capítulo 5, ele está falando sobre o amor entre marido e mulher. Ele está ensinando para os maridos como é que os maridos vão amar as suas esposas. E ele diz o seguinte, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela e a lavou mediante o lavar regenerador da sua palavra. Vai ouvindo. Cristo amou tanto a igreja que a lavou mediante o lavar regenerador da sua palavra para apresentar um dia uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. A igreja é essa realidade onde nós estamos sendo continuamente lavados por Cristo mediante a sua palavra. Ora, se Cristo falou que ele está lavando a igreja mediante a palavra, é porque a igreja está limpa. Sim, gente? Não, você lava coisa limpa, você chega lá no banheiro, o banheiro está limpinho, cheirinho de pinho-sol. Aí você fala, nossa, está tão limpinho, tão cheiroso que eu vou lavar de novo. Não, gente, a gente lava que está sujo, né? Se você fizer isso, você está muito doido, gente. A gente lava que está sujo.
Se Jesus falou que Ele está lavando a igreja mediante a sua palavra, é sinal que a igreja, enquanto está aqui, ela está como, gente? Suja, gente, às vezes fedida com CC miserento. Mas Jesus está lavando. Lavando como? Com a sua palavra. Mas às vezes a noiva não está nem aí para a palavra, né, gente? A noiva está correndo de banho igual adolescente na pandemia. O mesmo pijama. Acontece isso na sua casa? E o pijama já anda sozinho do quarto para a TV, da TV para o quarto. Tem, às vezes a noiva do Cristo está correndo da palavra. Aí ela vai ficando mais sujinha, né, gente? Quanto mais a igreja busca na palavra, mais ela é lavada por Cristo, mais nós vamos nos parecendo com Cristo, mas nós somos sujos, gente. A noiva do Cristo está assim, ela engordou uns quilos a mais do que devia, uns 30 quilos a mais do que ela devia ter engordado. Que às vezes, ao invés de se alimentar da saúde da palavra, ela está comendo uns fast food por aí, uns McDonald's, uns Burger King, uns trem que não presta, né, gente? Eu estou usando tudo no sentido metafórico, tá, gente? Porque tem hora que ao invés de nos alimentarmos da palavra, a gente vai se alimentando de outras coisas, sim ou não? Então tá bom. Não é só eu e você que comemos trem que não presta, né? Como igreja, a gente se alimenta do que não presta também. E isso reflete na nossa prática, nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano. Ocorre que Jesus está continuamente lavando a sua noiva pela palavra, porque a noiva está suja. Mas um dia, no porvir, nós encontraremos com Ele, viveremos eternamente. E então, essa lavagem toda fará sentido, porque nós vamos viver eternamente com Ele. E então seremos uma noiva sem mácula e sem ruga. Então seremos sem mácula e sem rugas. Rugas. Quem estava aqui no primeiro culto, eu falei rúcula o tempo inteiro. Não sei porquê. Agora eu estou falando tudo certinho. Saiu ali. Eu estou aqui tentando. O pessoal está aqui. Quem estava no primeiro culto bateu palma que eu acertei. Esperando você errar. Fala rúcula de novo. Não, agora eu vou falar ruga certinho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja, ela tem a ambiguidade do humano. Porque não é humano que está aqui? Que coisa na sua vida, diz para mim, de verdade. Porque às vezes a gente vem para a igreja com uma expectativa purista, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então não pode ter falsidade lá dentro, não pode ter nada lá dentro, não pode ter inveja lá dentro. Gente, lamento dizer para vocês, tem tudo isso e muito mais, porque a vida humana tem essas coisas todas, gente. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu não posso cantar mais essa canção na igreja, não. Não pode cantar mais essa canção, não. Somos corpo, e assim, bem ajustados. Mal ajustado, né, pastor? Desligado, desunido, vivendo em desamor. Fala: meu irmão, sai para lá, você está na igreja errada, porque na minha não é assim, não. A gente tem conflito, tem dificuldade, tem atrito, mas ao mesmo tempo tem um ao outro. A ambiguidade do ser humano. O ser humano é ambíguo. Vai dizer que você é bom o tempo todo? Fala a verdade mesmo, olhando no fundo dos meus olhos, na bolega dos meus olhos. Fala a verdade se você é uma pessoa maravilhosa, sensacional, extraordinária, o tempo todo. Nada, do fundo nós também cantamos como Lulu Santo, que não desejamos mal a quase ninguém. Né? A quase ninguém, mas tem um quase aí. A gente não é essa Coca-Cola toda não, gente. Nem Coca-Cola presta isso tudo mesmo, então nós não somos nada. Então presta atenção, essa ambiguidade que a igreja tem é própria do ser humano. Conta para mim aqui, de verdade, vamos ser honestos, porque a gente acha que a gente cobra muito da igreja, sabe? E nesse sentido cobramos muito daquilo que a gente faz parte, ou pelo menos deveria fazer. Mas pensa aqui uma situação na sua vida. Existe alguma coisa, alguma área da sua vida absolutamente perfeita? Se você pudesse pegar de tão perfeita, de tão imaculada, de tão sem ruga, de tão extraordinária, que você pudesse pegar essa área da sua vida, colocar num pedestal e falar: Filma isso, gente. Sua família comercial de Doriana. Nossa, minha família comercial de Doriana, perfeita, não tem nenhum derrim. Você podia colocar sua família no pedestal e falar: nossa, que família extraordinária, espetaculosa. Ninguém pode ser igual a minha família aqui, ó. Pode ser até venerada. Venerem minha família perfeita e poderosa. Minha família, sem qualquer falsidade. Sua faculdade, passou no vestibular. No dia que passou no vestibular, viu o nome lá na lista dos classificados, foi aquela alegria, né?
Nossa, passei no vestibular, meu Deus, que emoção. Sou universitário. Sou universitário, passei na UFES, ai, quebraram o ovo na sua cabeça, ficou tão feliz, deixou de dar ovada, riscaram seu rosto com tinta guache, foi pro sinal pedir moeda, vocês têm tudo que a gente faz quando passa, né? Que coisa linda. Perfeita a sua faculdade, sua graduação. Todas as aulas, todos os professores, todas as matérias, todas as provas, nota 10, perfeito, imaculado. Você pode botar aqui no pedestal e falar, olha aqui minha graduação, perfeito. Seu filho lindo, 9 meses, você esperou por ele. Ai, que coisa linda da mamãe. Ai, chutou. Ai, que delícia. Você pode pegar seu filho imaculado, botar num pedestal e falar, ou fala a verdade, teve dia que você não teve vontade de dar ele para a avó e nunca mais pegar. Não é não, gente? Principalmente na primeira pirraça. Nossa, tem dia que você teve vontade de deixar na casa da avó e nunca mais voltar para buscar? Sim ou não? Qual área da nossa vida que é perfeita? A gente não é nenhuma. Por quê? Porque nós somos seres ambíguos. Bem e mal nos habitam e nos guerreiam o tempo inteiro. E a igreja não é diferente. Mas um dia, porque estamos sendo lavados pela palavra, porque estamos nos reunindo para a glória de Deus, para aprendermos a ser como Ele é, porque estamos nos reunindo porque foi assim que Ele escolheu ser glorificado, porque nos comprometemos com uma coletividade, com uma comunidade, porque essa foi a vontade de Deus. Um dia, então, a gente almeja pela fé, aleluia, que então nós seremos noiva, imaculada, sem mácula, nem ruga, um dia. Estaremos diante dele. Versículo 28 diz, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A voz da igreja deve refletir a voz do Cristo, mas só há senso de perfeição, de entendimento de certo e errado, se houver senso de crítica. E uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer avaliações. Avaliações como, por exemplo, como é que está meu relacionamento com o Senhor? Aliás, vou levar a pergunta para você, como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Quando ninguém está vendo. Você tem vida de oração? Você lê Bíblia? Ou você só abre a Bíblia, quando o pastor pede, pelo aplicativo, no buscar o livro? Como é que está a sua vivência comunitária, da fé em Deus? A igreja é Deus me livre, ainda bem que veio a pandemia, que eu posso ficar livre? Ou é que saudade, que vontade de estar junto? Existem áreas que nós temos falhado como igreja, a gente precisa pensar, como corpo, como igreja, podemos empenhar mais em algumas direções para sermos mais efetivos. O meu testemunho de vida agrada ao Senhor? Minha vida está a cada dia mais parecida com Jesus ou mais longe de se parecer com Jesus? A minha família vê Jesus em mim? Jesus tem reinado no nosso meio? O reino de Deus está sendo experienciado como comunidade? O Espírito Santo tem liberdade para agir no meio da igreja reunida? Jesus faria da vida dele o que eu tenho feito da minha vida? Tenho levado o evangelho a toda parte? Eu tenho me envolvido na obra no ministério da igreja local? Como está a sua vivência comunitária como igreja? Como você se encontra? Estamos no rumo certo? Temos tanta coisa para fazer que está faltando voluntário. Por que está faltando voluntário? A crítica, ela é muito bem-vinda. Só que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a crítica, do grego kritikos, significa apto para julgar. Então vamos criticar a própria crítica. Eu estou apto para criticar o que a igreja faz, o que o outro faz? Eu estou apto a criticar, as minhas críticas são plausíveis? Eu estou pensando em mim mais do que convém e menos do que convém no outro? Eu tenho me achado dono da verdade, da razão? O que eu tenho feito para mudar a realidade da comunidade? O que eu tenho feito? Eu tenho agido como juiz? Eu posso ajudar na solução de problemas? Porque tem um negócio muito importante para você, uma dica muito sensacional.
recebe, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus falando direto para você. Sabe a área que você mais vê problema na igreja? É exatamente a área que o Espírito Santo de Deus está te chamando para resolver. A área que você mais vê problema na igreja é a área que Deus está te chamando para resolver. Cooperar, né? Cooperar. Porque tem gente que fica, vamos pegar o exemplo do futebol de novo. Tem gente que fica igual o jogo de futebol. Está lá o atacante, camisa 9, de um time aí, Rio Bananal. Tem algum torcedor do Rio Bananal aqui presente? Aí o atacante, porque eu queria saber o nome das pessoas do time. Aí o atacante do Rio Bananal entra no campo. Ele é o time sozinho? Não tem como, ele precisa de goleiro, ele precisa de zagueiro, precisa de mais gente para completar o time, não é não? Aí o time todo entra em campo e fica todo mundo parado. Adiantou alguma coisa ser time? Serviu para nada. Ou então o time todo vai jogar. Aí o time todo vai jogar, só que a metade do time falou assim: ah, não vou treinar essa semana não. Eu vou ficar de bobeira, perna pro ar. Vai ajudar em que o time? Aí tem gente que é o atacante ou o zagueiro e está se matando para levar o time nas costas. E o resto do time está assim, ó. Ah, passou uma bola aqui. E foi gol. Sabe? Aí tem outro personagem na igreja. Tem outro personagem. O outro personagem é o juiz. Nunca vi torcida para o juiz. Você já viu? Eu fui no estádio hoje só para ver o juiz apitar o jogo. Estava doido para ver um juiz apitar bem. Oh, que vontade de ver um juiz jogando. Não joga. Ah, estão apitando. Aí está lá o juiz. Que lance do juiz, hein? Meu Deus, rapaz, ninguém faz isso. Mas tem gente que está dentro da igreja achando que é juiz. E foi falta, cartão amarelo para você, mas eu não faço gol, eu não marco, eu não faço nada, eu só fico botando ali os pingos nos is. Aí tem outro tipo de gente, agora na pandemia não, mas antes da pandemia, torcedor, fanático, sobe na arquibancada, vê tudo de uma visão privilegiada, e faz o quê? Nada. Não marca um gol, xinga o juiz, xinga o time adversário, xinga até o próprio time. Afinal, ele torce para o Rio Bananal. Brincadeira com o Rio Bananal, né? Mas está ali, não participa. Aí está lá na visão privilegiada, olhando de cima, falando: não, a gente precisa melhorar a defesa, hein? É, né? É. E faz o que para resolver? A gente tem gente na igreja se matando para fazer as coisas, para levar o time nas costas. Tem gente na igreja que está assim: eles fizeram gol, né? Nossa. Tem gente na igreja que acha que é juiz da vida dos outros. Está toda hora marcando a coisa da vida dos outros. Vai cuidar da sua vida, gente, pelo amor de Deus. E tem gente na igreja fazendo o quê? Nada, só olhando, só observando. Aí se o time ganha de goleada, ai, meu time, galo doido. Mas se perde, de vez em quando só que eu sou desse time aí, meio Pedro, sabe? Nega Jesus, enquanto não interessa estar junto, quando não interessa estar fora. Que tipo de gente é você dentro da igreja? E eu falo agora igreja local. Porque, irmãos, para assistir, tem possibilidade de fazer isso de qualquer lugar do mundo. Para criticar, você tem rede social para fazer isso em qualquer lugar do mundo. Para ver a banda passar, você pode estar simplesmente sentadinho na sua cadeira e a coisa está acontecendo e você não está fazendo nada. Mas para a coisa funcionar, a gente tem que ter o projeto em comum. Tem que estar junto e dizer assim: vamos embora, time. Vamos ganhar esse jogo. Afinal de contas, a gente é o Rio Bananal, pô. Que história é essa? Vamos vencer esse negócio. Espera aí. Porque se não for nessa posição de vamos fazer alguma coisa, nós não estamos sendo igreja.
Porque igreja é esse grupo que olha para o mundo e vê assim, tem alguma coisa para resolver. Vamos como igreja resolver, mas vamos junto. Não dá para ir sozinho. O crítico é aquele que está de fora. O juiz é aquele que está de fora da situação e vai emitir um juízo a respeito daquilo que ele não faz parte. Então, quem é crítico da igreja não é parte da igreja. Quem só sabe descer a lenha na comunidade não é parte da comunidade. Você já viu a mão? É o que Paulo diz. Você já viu a mão falar, não sou pé, então não sou parte do corpo? Não. Se a mão é parte do corpo, ele é parte do corpo. Se o corpo sofrer, a mão vai sofrer. Agora, quem se coloca fora da igreja para criticar a igreja, porque não faz parte deste corpo. E a gente tem que se perguntar isso, porque se a gente faz parte dele, a gente vai se mover junto, vai sofrer junto, vai superar junto, e vai compreender que a gente está junto em nome de algo maior, que é o Cristo. Então, se você é crítico, ferrenho da igreja, eu quero te dizer uma coisa, não fala mal da noiva de Jesus, não. Você gostaria que falasse mal da sua mulher, do seu marido, do seu filho? Jesus não deve ficar feliz quando a gente fala mal da igreja dele, por mais que a igreja dele possa ter suas imperfeições, suas máculas e suas muitas rugas. Jesus ama a sua igreja, apesar das imperfeições, das máculas e das muitas rugas. E Jesus morreu por essa igreja, cheia de máculas e muitas rugas, para que um dia ela pudesse ser noiva gloriosa. Fala mal da igreja de Jesus, não. Quando você faz parte, faz menos sentido ainda. Se faz parte, faz menos sentido ainda. Você vai criticar a si mesmo. Está dizendo que é você mesmo. É isso tudo que você está dizendo? Porque se você faz parte, você está jogando contra o seu patrimônio. Agora, eu sei que nós, no momento de pandemia, virtualizamos pela necessidade a nossa relação. Mas ainda que você esteja impedido de congregar presencialmente, por razões de saúde, você não está impedido de fazer parte da comunidade. Não está impedido. Escolha uma comunidade para você pertencer. Escolha uma comunidade para chamar de sua família. Escolha uma comunidade por quem você daria a sua vida, por quem você quer onde você quer exercitar os seus dons e talentos para servi-la. Escolha uma comunidade para dizer, essa é a minha família na fé, eu vou crescer com eles, eu vou me esbarrar com eles, eu vou perdoá-los, porque eu faço parte dessa comunidade. E por fim, eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que Helena nasceu na igreja e eu me converti muito cedo, como contei no domingo passado. São mais de 25 anos vivendo vida comunitária. Mais de 21 vivendo exclusivamente vida comunitária. E posso te dizer que das experiências mais dolorosas que eu já tive na minha vida, das ocasiões em que eu mais sofri, muitas dessas ocasiões, essas feridas se deram na igreja, lamentavelmente. Mas também, nestes 25 anos, as experiências mais extraordinárias, mais cheias de amor, mais cheias de graça, mais cheias de solidariedade, os momentos da vida em que eu me senti mais amada, mais abraçada, mais apoiada, mais encorajada, mais perdoada e mais incluída foram na igreja também. Aí você fala, nossa, Nelisa, que ambíguo, né? Bem-vindo à vida real. Bem-vindo à vida real. Não é assim também na sua família? Não é assim também? Bem-vindo à vida real. Eu sei que é difícil para a gente. Mas foi Jesus quem escolheu que a gente experimentasse a fé nele assim. Que a gente continuasse servindo a ele assim. Então escolha uma comunidade ao qual pertencer. Não faça da fé um grande self-service. Não seja um crente turista. Sabe turista? Turista é aquele camarada que quer chegar no ponto turístico e ver só os pontos altos. Usufruir. Quer usufruir só dos pontos altos, daquilo que é mais bonito, daquilo que é mais extraordinário, não se envolve com a cidade, se puder não leva nem dinheiro para poder investir lá não, leva a marmita de casa para não gastar e só usufruir, esse é o turista. Tem gente que quer ser crente turista, quer chegar na igreja e ver só os pontos altos, só os pontos positivos, só o que é mais bonito, não quer se comprometer, não quer se envolver, não quer dar nada, quer só receber. Se essa é a sua vibe, você vai se decepcionar, vai se frustrar demais. Mas se você entende que Cristo nos deu uma forma de experienciarmos a fé nele, que vem com experiências de altos e baixos, perdas e ganhos, amores e necessidades de perdão, então seja bem-vindo.
Se você já foi ferido na comunidade, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Se em algum momento da sua caminhada a comunidade te feriu, te magoou, te decepcionou, te peço perdão em nome de Jesus. E quero dizer para você, a igreja tem muitas rugas. Mas você pode fazer uma escolha de ser parte dela e tentar colocar um botox. Você pode ter a escolha de fazer parte dela e se alimentar melhor da palavra para a gente ser lavada e ficar mais limpinha e mais cheirosa. Você pode ser parte dela e contribuir com seus dons e talentos, com a sua experiência com Cristo, para que a nossa experiência comunitária seja mais relevante, mais cheia de amor. A igreja continua humana, ainda que sendo o corpo espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E porque é assim, ambígua, paradoxal, é um mistério da graça e um mistério da fé. É para os fortes, é para quem crê. E eu te convido a crer junto com a gente também. Feche os seus olhos, nós queremos orar. Pai querido, na Tua presença, Deus, nós pedimos perdão. Perdão, Senhor, por vezes que nós falhamos como igreja. Perdão, Senhor, por vezes que nós erramos como povo, que diz ser Teu povo. Quero, como Neemias, Senhor, orar dizendo: nós pecamos, Deus, nós erramos. Queremos, Deus, parar de procurar culpados, de apontar os dedos, e queremos olhar para dentro de nós e começar a transformação a partir da transformação do coração. Deus, no nome de Jesus, queremos sair, Deus amado, da arquibancada e ir para a partida, jogar o jogo. Queremos sair da posição de juízes, acusadores, e tornarmos participantes dessa comunidade. Queremos, Deus, pedir perdão ao Senhor pelas vezes, Deus amado, que nós não entendemos ou entendemos mal o corpo de Cristo, confundindo o corpo de Cristo com a instituição eclesiástica. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por vezes amarmos a Ti, Jesus, mas não tanto a Tua noiva. Tenha misericórdia, Jesus, para que nós possamos enxergar que a igreja do Senhor ultrapassa o ambiente de culto, a estrutura física. A igreja do Senhor está para além disso. Pedimos perdão ao Senhor, mas pedimos no nome de Jesus despertamento. Despertamento para que haja em cada um de nós a possibilidade de exercício dos dons e talentos com o melhor desempenho possível, em todas as áreas. Como igreja, Senhor, nós temos inúmeras ações a fazermos. Traga-nos pessoas para participarem desse time. Traga-nos pessoas, Pai amado, que vão se envolver na jornada cristã. Traga-nos pessoas que vão envolver-se no reino de Deus e na transformação desse mundo. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.